Muito bem, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. E antes de nós começarmos aqui mais um bate-papo com vocês, eu gostaria de esclarecer uma coisa aí com relação às cidades que nós falamos sempre aqui no Dois Cafés, com relação às análises. Essa é uma visão totalmente subjetiva e algo que nós compartilhamos com vocês, baseados em nossas experiências, em nossas impressões. Não é um roteiro das melhores cidades para vocês viverem. Cada um também tem um jeito, tem uma profissão, tem um estilo de vida diferente. Então, eu sempre reitero isso porque nós não queremos aqui ditar manuais. E hoje nós vamos falar da cidade de Estrasburgo, que foi uma cidade que nós visitamos em dezembro de 2025 e foi uma cidade que nos impressionou bastante, apesar do curto tempo que nós ficamos por lá. Nós fomos para visitar também os mercados natalinos, mas acabamos observando uma estrutura urbana muito interessante, daquelas cidades que nós pensamos assim, essa cidade eu moraria. E eu gostaria de compartilhar com vocês o porquê. Nós separamos alguns tópicos aqui, alguns pontos para nós nos guiarmos aqui nesse bate-papo com vocês. Primeiro é a questão da fronteira, né? O que nos passa é que a fronteira deixou de ser um problema. Em muitos locais, a sensação que passa de fronteira é de um lugar afastado, de um local muitas vezes abandonado, deixado para lá, ou com muita rivalidade ali com o vizinho. Mesmo aqui dentro da Europa, onde em tese tudo é uma grande comunidade, mas tem uma coisinha aqui outra ali, né? Ali na cidade foi interessante porque, na verdade, nós nos hospedamos em Kehl, que é uma cidade alemã. Por que nós fizemos isso? Porque era bem mais barato do que se hospedar ali em Estrasburgo. E super rápido para chegar no centro. Então, através do sistema de transporte público, o tram, nós chegávamos lá em 15, 20 minutos. Nem isso. E assim, isso no centro de Estrasburgo, né? Transporte super eficiente. Tem a questão que ali, durante séculos, né, essa região foi disputada entre França e Alemanha. Então, a Alsácia mudou de mãos diversas vezes. Isso acabou também imprimindo um jeito cosmopolita na cidade. Isso é natural. Então, são muitas influências culturais, arquitetônicas, que a gente pode ver ali no dia a dia. Em muitos lugares do mundo, isso pode deixar cicatrizes. Ali a impressão que passa é diferente, porque a cidade conseguiu transformar esse passado em parte da sua identidade. Então, hoje, em vez de representar exatamente uma divisão, a fronteira funciona ali quase como um ponto de encontro. Ali eu acho que representa muito o conceito de uma cidade europeia, ao menos como deveria ser em todo canto aqui na Europa. Por quê? Quando a gente fala nessa integração, muita gente pensa apenas na União Europeia ou na moeda comum, no euro. Mas esse conceito, né, talvez apareça de uma forma muito mais concreta em cidades como Estrasburgo. Ali se necessita de uma integração no cotidiano até para o funcionamento da cidade. Então pessoas cruzam a fronteira para irem trabalhar. Estudam em um país, moram em outro. A gente está falando ali da fronteira com a Alemanha, mas também não muito longe dali está a Suíça. Então tem muita gente que também faz esse intercâmbio de trabalho, de casa. Tem empresas que atuam dos dois lados ali do Reno, que é um rio importantíssimo para a economia francesa, alemã, suíça e por aí vai. Por exemplo, os trens, eles conectam diferentes redes nacionais quase sem que o passageiro perceba onde termina um país e onde começa outro. Para nós isso aqui é muito legal, por isso que eu falei, eu acho que eu moraria aí, porque a gente mora em uma cidade e se conecta com tantas ali. Aliás, se tem alguém aqui que está assistindo o vídeo e mora em Estrasburgo ou já morou, eu acho que seria interessante. O seu comentário aqui com certeza ia agregar bastante. Algo que chama a atenção de muitas pessoas que visitam a Europa, e principalmente em países e cidades com grande infraestrutura ferroviária, é ver tudo aquilo funcionando, né? É um mundo diferente. Então ali é uma integração com vários modais de transporte e meio que um recado assim: olha, aqui você não precisa utilizar um carro. Aqui você pode utilizar o nosso transporte público que a gente vai dar conta. Então, ali em Estrasburgo é uma das provas disso. É uma estação antiga que foi remodelada, que foi atualizada para os tempos contemporâneos e ali você encontra já todos os caminhos para você alcançar vários pontos da cidade
e aí inclusive até outros países. Nós sempre insistimos aqui que o transporte público ele muda o comportamento de uma cidade, muda o humor, muda a saúde, muda tudo. Então muito do estresse de uma cidade, muitos dos problemas são causados porque as pessoas não conseguem se locomover. O que nós observamos ali é que existe um sistema muito eficiente de transporte público, mas existe um sistema que é para ser usado, não está ali só de enfeite. Não é, olha, ali você pode encontrar um trem quando você quiser viajar, quando você precisar. Não, as pessoas vão acabar utilizando isso no seu dia a dia. Muda completamente ali o comportamento, porque são menos carros, são menos ruídos, menos poluição, menos congestionamento, mais segurança para caminhar, mais espaço para a natureza, mais espaço para cafés, convivência, contemplação da cidade. Então, quando o transporte público ele deixa de ser apenas um serviço e passa a influenciar diretamente a qualidade dos espaços urbanos, aí esse jogo está feito. Aqui há mais um grande nó do transporte tranviário pela cidade. Eles dominam aqui todo o centro histórico e, como eu venho dizendo há muito tempo, o transporte tranviário é importantíssimo e eu acredito que ainda mais funcional do que os metrôs em muitos casos. É um transporte que tende a tirar os carros das ruas porque as suas linhas se tornam prioritárias. Então isso é muito importante. Além disso, é um transporte visualmente que é muito mais interessante você andar em um trem do que um metrô e o seu custo de manutenção e feitura é extremamente inferior. Então a cidade também concorda comigo e ela investiu pesado nisso. Interessante também, falando aqui em mais um dos nós aqui do transporte público da cidade, e nós sempre inserimos isso, porque isso aqui é qualidade de vida, é turismo, é tudo junto. Tão importante que ele liga também um outro país, que é a Alemanha. Então, assim, foi a primeira vez que nós pegamos um tram para chegar em outro país, exatamente a Alemanha, que está aqui ao lado da cidade de Kiel. Com o advento da chegada do tram na cidade de Kiel, uma interligação muito importante, fizeram ponte e tal, as cidades ficaram mais unidas, a economia acaba girando ainda mais forte, porque são muitos que trabalham ali e vêm para cá e vice-versa. Normalmente, mais o pessoal ali de Kiel que vem para cá, que é uma cidade menor. E é uma cidade também que nós nos hospedamos, porque os preços são menores e nós estamos na frente do trem. Então, simplesmente pegamos esse transporte para chegar aqui até o centro de Estrasburgo, que é uma cidade muito cara para se hospedar aqui. Interessante, né? Como essa ligação entre as duas cidades, de forma mais ativa, né? Não simplesmente no papel ali de fronteira, ela foi importante e continua sendo aqui para Estrasburgo. Tem um detalhe interessante, que você utiliza bastante o metrô lá em São Paulo desde muito tempo. O tram ele tem uma diferença grande do metrô. Realmente, como você falou, é o meu transporte preferido em São Paulo. Eu acho que é bastante eficiente para São Paulo. Mas se você compara os dois modais, o que acontece é que o tram, sendo de superfície, ele tira os carros. Isso é uma coisa importante. Com isso, ele deixa a cidade menos poluída e também com um visual muito mais bonito. Tem umas janelas amplas, eles são praticamente silenciosos também e eles têm, o que eu achei incrível, uma linha totalmente dedicada, né, Felipe, a eles. Então, realmente é o transporte que eles escolheram como modal principal. Eles têm aqui 4 linhas que abrangem inclusive outro país, né, como o Felipe falou, mas eles andam numa velocidade bastante significativa. Então, é um transporte rápido que todo mundo se sente bem de utilizar. Não é algo que você parece que está perdendo tempo. É algo que está muito melhor do que se você tivesse com o seu carro procurando um lugar para estacionar e etc e tal. Então o tram serve muito bem essa cidade e essa cidade é muito grande, né? Claro que não é novidade nós mostrarmos para vocês o tram, tem tantas cidades europeias, né, que estamos aqui conhecendo pela primeira vez. Claro. Aqui, vemos aqui um uso realmente inteligente aqui, né, com tudo interligado, com linhas realmente exclusivas. É que as linhas do tram, por passarem no centro da cidade, né, nas ruas, elas foram construídas de forma que elas não impedem o acesso de carrinho de bebê, de malas, de pessoas com dificuldade motora que precisam de uma cadeira de rodas. Então ele é muito integrado aos pedestres. Então é incrível, aos ciclistas também. Então é algo assim que eles pensaram de uma forma global o transporte
que seja coletivo, mas sem perder a individualidade de você caminhar por aí. Muita coisa aqui na cidade foi destruída na Segunda Guerra Mundial. E depois, quando eles foram reconstruindo, já pensaram no futuro. Então, isso que nós estamos mostrando aqui para vocês data dos anos 1950, quando a cidade foi reurbanizada. E já pensaram aqui como local de intersecção. Eu acredito que o silêncio também faça parte da qualidade de vida de uma cidade. Então, é muito interessante como a cidade foi, eu não digo desenhada, foi redesenhada com o tempo, né? Porque ali eles têm um centro histórico medieval e ao invés de colocarem ali largas avenidas cruzando a cidade, eles respeitaram essas vielas, essas ruas, e aí com o incremento do transporte público, isso evita, né, de uma passagem muito grande de veículos a toda hora. Existe ali uma escolha urbanística muito clara. Não é uma cidade pequena ou que faltem pessoas, ela é movimentada, só que o negócio funciona a partir do transporte público ali como guia, né, de locomoção da cidade. As principais áreas ali não foram desenhadas para contemplar o automóvel. Como se sabe, né, a indústria automobilística meio que comprou várias cidades aí, vários países aí para ela implementar também as suas fábricas, né, nos anos 40, nos anos 50 do século 20. Isso até os dias de hoje continua. Então ali é uma cidade que priorizou o seu jeito de ser, né? O andar, né? Principalmente, né? A experiência de caminhar e contemplar a cidade. Então, o transporte ele vem para somar isso. Então, acaba também, como consequência, né? Tornando a cidade mais silenciosa. Isso é fenomenal. Há uma camada multicultural na cidade, como eu disse, necessária também para o seu funcionamento. E ali, o que nós notamos é que é uma cidade que integra isso sem espetáculo. Hoje se fala muito em cidades multiculturais, se levantam bandeiras, mas nem sempre esse conceito é vivido de uma maneira natural. Então, pelo menos na nossa visão ali, a gente percebe que isso faz parte de uma rotina. Com certeza há problemas também, como nenhum local é perfeito, mas são muitas pessoas de etnias diferentes, são idiomas diferentes. Se a gente fala só do francês ou do alemão, que são línguas de fronteiras ali, ou inglês, não basta, são muitos idiomas. Então isso está lá na gastronomia, está na história, nas instituições europeias, afinal ali é um local importante também nesse aspecto. Ali foi uma área de conflito muito grande entre a França e a Alemanha. Ora a cidade pertenceu à França, ora pertenceu à Alemanha. Então sempre foi uma área muito sensível. Ali, se não há uma cooperação ao invés de uma rivalidade, nada vai funcionar. Um trabalha aqui, mora ali, eles precisam disso. Se essas rivalidades perpetuam, isso só vai trazer problema. Pode começar de leve, mas o problema acaba crescendo bastante. Então, não é por acaso que Estrasburgo ele abriga importantes instituições da União Europeia. Foi uma escolha também com um significado simbólico. Isso acaba movimentando também, obviamente, a economia da cidade, se torna um local importante e fundamental ali para a diplomacia de todo o continente. É interessante porque ali é um pequeno modelo de cidade. Não é uma cidade grande, não é uma mega cidade, não é uma capital. Mesmo assim, ela consegue oferecer uma infraestrutura que muitas capitais ainda buscam construir. Isso talvez aconteça porque as prioridades parecem estar bem definidas. Então, por exemplo, ao invés de aumentar avenidas, ou sei lá, pensar em um projeto megalomaníaco para isso, o que tem que fazer? Primeiro, vamos melhorar o transporte coletivo. São aquelas camadas de prioridade, né? Então, antes de aumentar espaço para carros, vamos melhorar o espaço para pedestres. Antes de incentivar deslocamentos mais longos, vamos aproximar a cidade das pessoas. Então, são escolhas que produzem efeitos ao longo de décadas. E o que nós sempre falamos aqui para vocês, que tantas cidades médias europeias, elas têm uma qualidade de vida excepcional, na maioria das vezes melhor do que as capitais, porque ali você tem um concentrado de tudo que deu certo. No caso aí, por exemplo, de Estrasburgo, né, que é um exemplo muito legal aqui para a gente colocar para vocês. E tantas cidades pequenas ou maiores que Estrasburgo acabam se espelhando também nesses conceitos que são aplicados ali. Isso que é interessante. Então, depois de visitar uma cidade como Estrasburgo, fica uma impressão que é difícil de ignorar, porque ela não chama atenção só pelos monumentos, que são lindos, né? A gente nem está falando aqui da Catedral de Estrasburgo, essas coisas, como eu disse, falamos lá no Andiamo. Vocês podem conferir lá
que fizemos um vídeo muito legal com tantos detalhes, porque é uma cidade para visitar, assim, turisticamente, né? Tem uma beleza no seu centro histórico única. Mas o que realmente marca é perceber como diferentes decisões urbanas elas se encaixam. Então, é ferrovia que conecta ali vários países, o tram que conecta os bairros, as áreas para pedestres que aproximam as pessoas, áreas verdes também, apesar de visitarmos ali ainda no período de inverno, a gente viu ali longos parques, tantos locais muito bem cuidados. Claro que nem tudo são flores, porque depois de tudo isso, né, seria injusto passar a impressão que Estrasburgo resolveu todos os problemas aqui das cidades europeias, que apenas ela é um exemplo de tudo. Como qualquer cidade importante, ela enfrenta desafios. Um deles é o custo de vida. Como nós falamos para vocês, ficamos hospedados ali na Alemanha. Imagine, a Alemanha seria seria mais barato do que se hospedar ali. Aliás, a cidade de Kiel, né, a gente não conheceu muito bem, mas parece ser interessante também. Tem a localização estratégica, a qualidade de vida que ela oferece. Então, cidades assim, obviamente, não costumam ser baratas para morar. Os preços dos imóveis e dos aluguéis estão entre os mais altos da região leste da França, o que pressiona principalmente quem está começando a vida profissional. Outro ponto é que a sua posição de cidade internacional também traz desafios típicos de centros urbanos maiores. Há maior circulação de pessoas, turismo intenso em determinadas épocas do ano e alguns bairros têm realidades diferentes entre si. Ou seja, você visita o centro histórico, tem uma ânima ali diferente de você conhecer toda a cidade, como qualquer local do mundo, mas eu quero só reiterar que não é que Estrasburgo está perfeita. Lógico que ela tem algumas situações que toda cidade tem, mas em menor número. Vale lembrar também que nós estamos falando de uma cidade francesa. Tem burocracia ali e tem o mercado de trabalho e as suas exigências. Lógico, viver ali é muito diferente de passar alguns dias como turista. Mas muitos profissionais bem qualificados, inclusive brasileiros, que aplicam em várias cidades da Europa para trabalhar, e eu acredito ser uma cidade muito interessante que às vezes muita gente não fala. Ali você vive na França, mas com cultura alemã, com cultura suíça, conexão por toda parte, trens de alta velocidade. É uma cidade, como eu disse, que tem essa qualidade de vida interessante. Então, o que nos passou é que uma cidade que a gente olha para cima, observa seus edifícios, a beleza, tem a facilidade de se conectar com tudo, obviamente. Então, é uma cidade que você vive. Então, essa é uma característica de Estrasburgo. É uma cidade que parece muito confortável para viver. E é por isso que nós compartilhamos aqui mais uma cidade com vocês, aqui junto com o Andiamo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Por favor, dê um like, que é muito importante aqui para divulgar esse vídeo para mais pessoas. E eu gostaria que vocês comentassem aqui o que vocês procuram numa cidade. A mobilidade, a tranquilidade, a segurança? Nos escrevam aí nos comentários e vamos conversando de mais cidades interessantes aí ao longo do tempo. Tá bom, pessoal? É isso. Muito obrigado a todos. Nos vemos.